refugiado de um campo de refugiados no Uganda. Seja bem-vindo. Ele tem um nome, ele tem um apelido. O Sandro vai apresentar, vai orar por ele, e ele vai ministrar uma palavra de Deus ao nosso coração. Na hora que o Sandro estiver orando, ore também. Esse cidadão não te conhece, não tem a menor ideia quem é você, não sabe de nada que está acontecendo contigo, nem conosco, mas pode ser um instrumento de Deus para falar ao nosso coração hoje, de uma forma tão linda, com o texto que vai abrir, com o personagem bíblico que vai ministrar, e com a direção da palavra. Seja bem-vindo, meu irmão. Ele vai falar o seu nome, o seu apelido, tudo. Boa noite. O nome dele é Rogers Wendel, mas ninguém conhece Rogers Wendel. Todo mundo conhece ele como o missionário Gito. O Gito é um amigo nosso, tem nos abençoado principalmente a mocidade. Sexta-feira ele falou na vigília, deu uma palavra espetacular lá para os meninos. Hoje de manhã deu aula na escola bíblica e o Gito tem nos ajudado bastante. Ministrou todos os dias lá no acampamento de carnaval e tem sido uma bênção na nossa vida. Ele já trabalhou na Cracolândia, lá em São Paulo, com a Missão Sena, já foi da Jocum, já trabalhou na Nigéria, em um orfanato, resgatando crianças que eram sequestradas por bruxos, e ultimamente ele tem ajudado um trabalho em Uganda, num campo de refugiados. Ele mora em Uberlândia, lá também tem um trabalho social na periferia, e Gito tem um coração para os necessitados, para os de fora, e hoje à noite ele pode abençoar a sua vida. Amém? Vamos orar por ele? Pai, nós queremos agradecer pela vida do Gito entre nós. Muito obrigado. Obrigado porque a sua simplicidade, o seu coração pelos necessitados tem tocado muitos entre nós. Muitos jovens foram impactados com sua mensagem no acampamento de carnaval, de uma maneira assim simples, daquele evangelho puro e simples, uma paixão, compaixão pelos perdidos. Que hoje à noite o Senhor continue abençoando a vida do Gito e transmite a nós, através dele, aquilo que o Senhor quer falar com a sua igreja, em nome de Jesus. Obrigado, mano. Boa noite, meus irmãos. Eu fui muito bem apresentado aqui, fiquei até constrangido com o meu currículo aqui. Eu não lembrava de algumas partes. Da Cracolândia, por exemplo, foi muito interessante. De vez em quando eu falo, eu já morei na Cracolândia. O povo fala, rapaz, usou muita droga, agora Deus está restaurando que está gordinho, né? Mas aí foi trabalhando lá. Meus irmãos queridos, eu queria dizer a vocês todos que eu estou muito feliz de estar aqui, e isso não é frase pronta de começo de conversa. Muito feliz, apesar do Corinthians ter sido campeão paulista, infelizmente eu sou palmeirense, porque o Salmo 92 diz que os justos florescerão como o Palmeiras, aleluia, amém? E quando Jesus entrou em Jerusalém, levantaram para ele as folhinhas de palmeiras, olha que bênção, então é bíblico, né? Graças a Deus. Corinthians tem na Bíblia também, mas era um povo complicado, que dava trabalho para o apóstolo Paulo, desde aquela época. Se ele tivesse entre nós hoje, ele ia ver que aquilo tudo virou as gaviões da Fiel, o negócio institucionalizou e complicou, mas estamos bem. Brincadeira, gente, feliz mesmo por estar com vocês aqui essa noite. Espero que vocês estejam felizes de estarem aqui essa noite também, não porque o Gito vai pregar, mas porque o Senhor pode lhes falar ao coração. Eu torço para lhes falar bem aos ouvidos, e do ouvido para o coração que o Espírito Santo fale, amém? Inclusive no meu, amém? Vamos ler juntos Lucas, capítulo 19, por favor, abra sua Bíblia aí comigo. Se você não tem uma Bíblia de papel, acesse o seu aplicativo Bíblia, e vamos ler juntos Lucas, capítulo de número 19, e vamos ler a partir do versículo de número 1, um texto conhecido por todos nós, texto que nós já vimos de diversas formas, quadros, filmes,
relatos, histórias. Quem é mais velho viu flanelógrafo disso aqui. Quem lembra do flanelógrafo? Escola Bíblica Dominical, flanelógrafo. Pois é, aqueles eram dias bons. Hoje os meninos é só data show, né? Flanelógrafo é mais legal. Então, Lucas 19, por favor, vamos ler juntos. Preste atenção aí no texto, se concentra agora na leitura para que a gente possa entender o que a gente está lendo. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Até aí, meus irmãos, como muitos de nós sabemos, Zaqueu era o maioral dos publicanos. Os publicanos eram os judeus responsáveis pela coleta dos impostos aos romanos. E por causa disso, eles não eram bem-vindos entre a comunidade judaica, especialmente a comunidade religiosa, e mais especialmente a comunidade empobrecida da Galileia, porque era entre eles que se deveria pagar os tributos a Roma, o império que estava dominando o território de Israel. Então, estes homens publicanos eram considerados traidores da nação judaica, de modo que eles não eram bem-vindos, eles não eram agradáveis aos olhos dos judeus daqueles dias. E o texto que nós lemos diz que Zaqueu era o maioral dos publicanos da cidade de Jericó. Ou seja, entre os publicanos ele era aquele que tinha um alto cargo, alto escalão, o líder deles, o chefe. O maioral dos publicanos. E esse maioral era pequenininho. Ele procurava ver Jesus, que passava entre a multidão. E aí, apertado pela multidão e por ser de pequena estatura, ele procura um jeito, arranja um meio alternativo para que ele pudesse ver quem era Jesus, como que era a carinha dele, aquilo que dele se falava, se era aquilo que Zaqueu imaginava. As histórias acerca de Jesus provavelmente já tinham chegado até Zaqueu, de modo que ele queria vê-lo. Grande multidão estava ali e queriam vê-lo também. Jesus despertava a curiosidade de muita gente. De modo que esse moço Zaqueu, inteligente, ele sobe numa árvore, um sicômoro. E essa é uma árvore comum naqueles lados de Jericó e de todo Israel. O sicômoro é uma árvore legal para a gente ver sem a gente ser visto, porque é uma árvore de copa fechada, de folhagem fechada, boa para você subir e espiá-la de cima, sem que alguém perceba que você está espiando. Isso é ótimo para quem gosta de espionagem, ver sem ser visto. Zaqueu não estava com o intuito de ser visto, ele estava com o intuito de ver. E o sicômoro era uma árvore interessantíssima para cumprir esse objetivo. Ela tinha copa fechada, ela era engalhada, cheia de muitos galhos, facilitava para um baixinho subir na árvore. Porque se ele tivesse que subir numa mangueira, tinha que pendurar uma corda. Baixinho, quem é baixinho sabe, é difícil, mas cheio de galhos é mais fácil, pendura lá e sobe. E há uma curiosidade também,
algumas espécies de sicômoro nessa região podem ter espinhos. E aí Jesus passa por ali, sabendo que Jesus estava sendo observado. Ele está caminhando entre o povo, sabendo que o povo percebe, sabendo que ele é o destaque dos olhares, que as pessoas estão o fitando. Alguns provavelmente desejavam estar próximos dele, serem tocados por ele. E ele, em destaque, no momento de sua caminhada, ele tem uma atitude que eu considero muito engraçada. Jesus para próximo a um sicômoro, e o coração de Zaqueu nesse momento provavelmente tenha dado umas batidinhas mais rápidas. E aí Jesus olha para cima, e como ele era o centro das atenções, as pessoas provavelmente tenham acompanhado o lugar para onde ele olhava, porque quando você está andando pelo shopping e tem um cara olhando para cima, você quer olhar, você quer saber o que esse maluco está fazendo. E de repente o povo olha lá no meio dos galhos e fala: ó, Zaqueu, rapaz, ó Zaqueu ali. E Jesus diz para Zaqueu: desce depressa. Essa frase é bonita para quando a gente faz uma leitura, sem pensar que aquela árvore tinha um montão de espinho. Desce depressa não é tarefa fácil para quem é baixinho numa árvore cheia de espinho e de galhos. Subir talvez desce para subir depressa, mas descer já não era o mesmo processo. E eu gosto que Jesus diz: desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. Jesus acaba de conhecer Zaqueu, e Zaqueu acaba de se encontrar com Jesus, mas Jesus, ele tem coragem suficiente de dizer no seu primeiro encontro: desce que eu quero ficar na tua casa. É cara de pau demais. Porque quando ele vai para a casa de Zaqueu, ele não vai sozinho, leva 12 com ele. O povo vai tudo jantar lá. Imagina, eu me convido para você me levar num restaurante depois do culto e levo 12 amigos. É ruim demais, velho. Tem que aumentar demais a conta, ou se eu for para a tua casa, tem que preparar muita comida para mim, para minha galera. Jesus, ele chega na casa de Zaqueu, e eu queria compartilhar com vocês algumas curiosidades no texto, para que a gente possa meditar. A primeira delas é que Jesus não fica impressionado com o fato de Zaqueu ter subido na árvore. Isso que parece simplório é muito sério para os dias de hoje. A árvore não importa. O que importa é o cara que está em cima da árvore, é Zaqueu. Mas hoje em dia, a gente tem mania de dar sentido àquilo que é material, a coisa, a árvore subida ao monte que acende, a água do Rio Jordão, a coisa, de tal forma que provavelmente nos dias de hoje, se acontecesse algo semelhante, iria surgir os ministérios de subidores de árvores, para a glória de Jesus. Esse Zaqueu subiu e foi chamado, subamos também todos nós, para que o Senhor de lá nos chame. É o que tem acontecido entre os teólogos televangelistas dos nossos dias, dando mais valores às coisas do que ao homem sobre a árvore. E nós também temos uma mania religiosa de sistematizar as ações de Deus e venerar coisas e venerar lugares. Eu lembro que uma vez eu estava com um amigo goiano na praia, num impacto missionário, e ele nunca tinha ido na praia na vida. E o goiano, quando viu a praia, ficou empolgado demais, falou: que marzão! Né? Riozão grande esse, igual mineiro. Mineiro também não vai na praia muito não, né? Vai nas cachoeiras, né? No lagão.
E aí ele ficou impressionado com aquela grandeza. Eu lembro também, quando eu fui à praia pela primeira vez, que eu fiquei encucado com uma coisa. Na Idade Média, o povo brigava para dizer que a Terra era redonda. É só ir no mar. Você olha assim para longe, você vê que o trem é redondinho, né? É facinho fazer. E se eu fosse na Idade Média, eu ia ser um cientista maravilhoso, curioso, olhando para o mar, né? E o Pedro, meu amigo goiano, estava lá na praia, empolgado com a beleza daquilo tudo, colocando os pés na água e brincando de pegar conchinha, que quem vai na praia a primeira vez gosta dessas coisas. E ele estava lá maravilhado com aquilo tudo, chutando pocinha e feliz da vida, até que começou a escurecer, e aí o sol ficou laranja no céu, e tudo muito lindo, de modo que ele foi para um cantinho para orar, para agradecer a Jesus por toda aquela beleza, e para dizer: Senhor Jesus, que coisa bonita que o Senhor fez, que coisa bonita. A oração de adoração do meu amigo era simples, como uma criança impressionada com aquilo que via pela primeira vez. Que coisa bonita. No dia seguinte, quando nós acordamos, a gente ia contar como tinha sido o dia anterior. E o Pedro falou emocionado, cheio de lágrimas nos olhos, dizendo: gente, ontem na praia o Senhor me tocou o coração. Eu senti a presença dele, foi muito legal. Nós estávamos lá, e parecia que Jesus comigo, e eu estava orando, agradecendo pela beleza de tudo, me sentindo muito grato. E sabe, eu orei numa pedra que você sobe assim, que você anda para lá, e lá estava bonito, que dava para ver o mar. Bom, o dia todo passou, eu fui mexer com um monte de coisa, mas às 6 horas da tarde eu estava passando perto da pedra que o Pedro tinha me falado, e tinha uma galera lá, todo mundo esperando para ver Jesus ali, conforme o Pedro tinha dito que tinha sentido. Gente, por que eu estou contando isso para vocês? Porque o Pedro teve uma experiência gostosa ali, mas não necessariamente aquele lugar, por Pedro ter tido a experiência, passava a ser automaticamente lugar de experiência universal. Lugar que, se você quisesse sentir a Deus, você ia, porque aquele lugar tinha uma energia divina, um poder divino, uma manifestação divina, melhor do que qualquer outro lugar. Não era o lugar, era o Pedro. Então, Monte Sinai, Jerusalém, Rio Jordão, Vaticano, Uberlândia, a pedra na praia, todos são lugares. A gente pode sacralizá-los, mas não necessariamente ali haja a mesma forma de manifestação que houve com alguém. Mas hoje, nos nossos dias, a gente vende a experiência de visitar os ambientes para que as pessoas se sintam bem porque outros se sentiram. Sacralizamos. De modo que tem alguns que nos dizem: vamos no culto da igreja tal, a tal horas, porque lá Deus fala. Mas tem que ser tal horas, porque eu já fui em outro horário que Deus não estava. Ou vamos na igreja tal, ou no monte tal, que lá nesse monte Deus fala. Como se fora do monte ele se calasse. Não tem problema você ir a lugares, o problema é você ir lá com a expectativa de que ele fale, porque ele falou, sem que você creia que ele quer te falar ao coração, quando lhe falar ao coração. Na vida, a gente não precisa chegar para Deus falar, a gente pode ir indo e ele vai falando. Alguns de nós esperam que o Senhor comece a falar conosco quando a gente entra na igreja, quando na verdade ele está falando enquanto a gente ainda está vestindo a roupa para vir. Então essa árvore sicômoro era só um lugar que Zaqueu subiu. Não precisa ir lá para Jericó arrancar as folhas e vender. Não precisa fazer nada disso. O Senhor pode lhe falar ao coração
apesar do ambiente em que você esteja, porque Ele é Deus. Você crê sim? Ele me falou ao coração muitas vezes em ambientes não religiosos, porque são os ambientes que eu frequento. Na Nigéria, muitas vezes me falava ao coração, especialmente quando eu estava louco de vontade de fazer alguma coisa, com aquilo que eu via acerca das crianças com quem eu trabalhava, em momentos em que eu achava que poderia acontecer de tudo, menos eu ficar tranquilizado pela presença, pela graça, pela pacificação de Deus na vida. Deixa Ele te falar ao coração nesse culto, mas deixa Ele te falar ao coração quando você for embora do culto. Deixa Ele te falar ao coração quando Ele quiser. Não sistematiza. Ele é livre. Outro detalhe que eu percebo aqui é que Jesus parece não se preocupar em entrar na casa de um homem pecador, de um homem que rouba do povo, um corrupto, e nem de se alimentar da comida que esse corrupto põe à mesa, que comprou com dinheiro que foi desviado da continha de muita gentezinha pobre daqueles dias. Jesus não faz essa análise moral. Ele não pensa, o que será que vão falar de mim ao saber que eu estou andando com Zaqueu? Ele simplesmente quer jantar na casa dele, quer pousar lá. Jesus não consagra as vestes para entrar na casa, nem para sair da casa sem uma possível energia negativa do pecado. Ele não convoca os discípulos para andar em volta da casa, estender as mãos e consagrar os tapetes antes de entrar. Jesus, ele não faz uma oração preparatória contra o que Zaqueu pode ter pensado, feito dentro daquele ambiente. Ele também não faz um processo de oração sistemática para consagrar a comida que Zaqueu comprou com o desvio de seus recursos. Aliás, com o desvio do dinheirinho de muita gente daqueles dias. Foi comprada com dinheiro ilícito. Ele não fala, Pedro, ora aí, meu filho, que comida que a gente come, que foi comprada com dinheiro ilegal, dá uma diarreia danada. Ele só entra. Ele só se senta à mesa. Ele só janta. Dependendo do que foi servido, ele diz, isso está muito gostoso. Joga um azeite aqui que fica melhor. Dá uma azeitona aí, Zaqueu. Pedro, para de comer. Parece que você não comeu na sua vida, Pedro. Judas, onde você está indo, meu filho? Fica aqui. Toda vez que você sai com essa bolsinha, você rouba um trenzinho. Fica aqui com nós. É Jesus simples. Está jantando. Parece que ele não é como a maioria de nós, que a gente vai temendo o outro, com medo do outro, por causa que nós estamos regados de muita religiosidade em nós. Jesus, ele entra na casa despido dessa religiosidade, mas entra cheio de muito amor. Ele come do que é posto, ele come ele partilha o pão. Ele se torna companheiro. Companheiro vem do latim compani, daquele que divide o pão, que compartilha o pão. Ele tem com esse pecador uma comum união, uma comunhão. Porque para os judeus, aquele que divide o pão, que parte o pão, é aquele que ceia com. Quando você estende o pão para alguém, no contexto dos dias de Jesus, você está dizendo, se você comer comigo é porque eu quero que você seja meu amigo. É por isso que ele era acusado pelos religiosos daqueles dias como o homem que comia com os pecadores, se alimentava, queria ser amigo deles.
E Jesus não teme o diferente. Se é para nós amarmos os nossos inimigos, quanto mais os diferentes. Ele não teme o falatório que iria surgir. Vocês ficaram sabendo quem que jantou na casa do ladrão? Jesus. E olha, nós achando que ele era sério. Deve estar fazendo um esquema de corrupção, lava-jato nele. Aqueles discípulos lá, tudo esquema. Propina atrás da outra. Mas ele não teme, porque ele é completamente livre dos religiosismos moralistas cheios de acusações. Ele entra na casa de Zaqueu porque lhe importa amar Zaqueu. E sabe que para Zaqueu lhe importa ser amado. Simples assim. Ele quer amar você. Ele quer amar a gente. E sabe que nos importa por ele sermos amados. Ele sabe que ser amado por ele faz uma revolução no nosso coração. Sabemos que somos queridos por aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, nos faz bem ao coração. A vida de Zaqueu não muda só pelo fato de Jesus ter entrado na sua casa. Nada acontece. Porque não é o ambiente na presença de Jesus. O que vale é a transformação do ser diante de Jesus. Muita gente esteve nos ambientes em que Jesus esteve. Muita gente esteve nos lugares em que Jesus estava. Muita gente encostou, andou, falou com Jesus, teve uma palavra com ele, conversou, lhe viu, lhe tocou, até abraçou e por ele foi abençoado, sem que houvesse acontecido nada para além de um encontro com alguém legal. Porque se não houvesse transformação de consciência, era só um encontro com alguém. Jesus foi, jantou, conversou, mas quando se dá o quebrantamento de Zaqueu, é que Jesus manifesta que ali houve salvação. Lê aí no seu texto. Versículo 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa. A partir do momento que houve em Zaqueu reconhecimento de seu pecado e arrependimento, de modo que ele quer restituir aquilo que ele tinha feito, tinha roubado. Se não houvesse o quebrantamento de Zaqueu, aquele seria só mais um jantar, mesmo que na presença de Jesus. Só mais um jantar. Sem quebrantamento, Zaqueu poderia dizer no dia seguinte: gente, vocês viram? Jesus jantou lá em casa. O povo ia falar: e Zaqueu, como é que foi? Eu acho que ele gostou da salada de beterraba. Só. Mas quando ele diz, constrangido pela presença de Jesus, restituo 4 vezes mais. Isso mostra um quebrantamento. E então Jesus se manifesta: hoje, agora, houve salvação nessa casa. Após o quebrantamento de Zaqueu, é que Jesus fala que aconteceu salvação. Uma vez eu estava indo de São Paulo para o Rio de Janeiro, de avião, e eu quero confessar para vocês, e diante da câmera que está filmando ali, que eu morro de medo de avião, e que é o lugar, o ambiente que eu mais oro, porque eu estou morrendo de medo de cair aquele trem lá. Então, quando sobe eu oro, quando está lá em cima eu oro mais ou menos, porque lá em cima é mais tranquilo. Mas quando avisa que vai descer, aí eu viro um evangélico pentecostal do fogo. Senhor Jesus, não deixa esse piloto errar a manobra. Esses dias o pessoal mandou um vídeo para mim: veja a complexidade que é
pousar um avião. Falei, está amarrado em nome de Jesus. Excluí o vídeo na hora. Sem ver, eu já morro de medo. Imagina se eu descobrir como é que é. E provavelmente nesse vídeo o piloto fala aquelas coisas assim, olha, são 4 centímetros para a direita e tudo vai pelos ares, né? Eles falam essas coisas. Pelos ares não, pela terra, que é pior ainda, que explode tudo. Eu morro de medo. Eu estava indo para o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, sol, bacana, mas no dia que eu fui, estava chovendo. Uma chuva danada para sair lá de São Paulo. Para subir chovendo, eu já fico desesperado. Eu falo, como que o piloto está vendo? Esse monte de nuvem. Trem difícil demais. E aí ele sobe, tem um silêncio. Você que voa de avião, você sabe. Faz um silêncio. Você não ouve mais nada. De repente, do nada, aquela aeromoça liga um trenzinho lá e começa a dar um recado, né? Muito obrigado por voar com a nossa companhia. Você já quase morre do coração com esse trem. E eu subi, chovendo, sentei na minha poltrona, morrendo de medo, não olhei nem para os lados para não deixar transparecer. Eu estava morrendo de medo. E o trem subiu e eu morrendo de medo. E nesse dia deu uma chacoalhada aí que eu morri de medo mesmo. Demorou para o negócio ficar reto. Parece que vai parar na lua, né? Eu não paro de subir, que é negócio. E de repente, quando eu vi que a aeromoça puxou aquele carrinho para servir água para a gente, aí eu falei, acho que está tudo ok agora, né? Podemos respirar. E ela passa, água, senhor? Pelo amor de Deus, me dá uns 4 litros aqui. Estou num desespero, rapaz, suando frio. E aí tomei água, aí sentei ali, botei meu foninho de ouvido, estou ali. Aí de repente eu vi um barulhinho que nós estávamos chegando, tirei o foninho do ouvido, que ia começar o momento da intercessão, da oração, né? Orar demais que o trem vai descer agora. E de repente o trem descendo, e eu já meio desesperado, Senhor Jesus, tem misericórdia, abençoa esse piloto, põe os anjos, a tua mão, põe tudo que o Senhor tiver na disposição, que eu estou descendo. E se o Senhor for derrubar esse trem aqui, deixar cair, que eu possa infartar antes de ver, Senhor. Que já você já morre legal, acorda no céu, tranquilo, né? Eu estava assim quando eu ouvi uma voz do meu lado, uma voz grossa, bonita, que disse assim, parece que no Rio de Janeiro vai estar chovendo, né? Aí que eu olhei para o lado e falei, tem alguém aqui. Eu cheguei com tanto medo que eu nem reparei que do lado tinha uma poltrona vazia, que ninguém quer sentar no meio, que aquele negócio ali foi projetado pelo Satanás, né? Não cabe a gente, senhor. Não dá para mexer os bracinhos. E do outro lado tinha um rapaz com uma voz bonita. Parece que no Rio de Janeiro vai estar chovendo, né? Aí eu olhei para a cara dele. Rapaz, já vi esse cara em algum lugar na minha vida. Eu olhei de novo, e aí esse cara ficou constrangido, porque é horrível quando um caipira da roça do interior de São Paulo começa a olhar assim, né? E tentando lembrar de onde que eu conheço. E com medo dele me conhecer. Aí é mais triste ainda. Aí quando eu olhei assim, eu falei, rapaz, já vi esse cara cantando. Não é esse cara que cantava com Cazuza? E quando eu olhei de novo assim, ele super constrangido, né? O cara faz até assim, ó. Eu reparei que era o Frejá, da banda Barão Vermelho. Que quando eu era menino, eu era apaixonado no Barão Vermelho. De repente o Frejá está aqui do meu lado. Por você, né? E eu lá. E rapaz, o Frejá, né? Só que eu tenho a vergonha de conversar com o povo famoso. Sei lá, eu menosprezo os famosos, que eu tenho uma vergonha de falar, escreve um trenzinho aqui para mim no CD, aqui, vamos tirar uma selfie, né? Eu fiquei sem graça. E não é que o Frejá começou a puxar papo, você está indo para onde? Rapaz, estou indo para o Rio de Janeiro. Frejá, o rapaz cantou com Cazuza, bom demais, né? E eu ali, assim, já peguei o celular e falei, gente, vocês não sabem quem está do meu lado aqui, estou viajando com o Frejá. Quem fala assim, acha que está viajando particular, né, amigo, né? Aí eu, Frejá aqui e tal. E aí, gente, eu sei que acabou, eu não tirei selfie, porque eu
muito amigo, não precisa de selfie. Conversamos da vida do Rio de Janeiro, falei, você vai tocar onde? Eu dei um tempo, estou tocando só umas coisinhas, solo aqui, não sei o quê, e bacana, e fomos embora, tchau, Frejá, ele falou, tchau, Gito, falou para mim, tchau, Gito, falei, ô, Frejá, um abraço aqui, ele deu, aí ele foi para lá, eu fui atrás dele, né, saído do avião, olhava para o povo, né? E aí ele saiu pela escadinha, entrou no túnel, desceu lá, um monte de gente, Frejá, tira foto, ele foi embora, e eu fui embora também. E aí, gente, sabe o que aconteceu? Sabe o que isso mudou na minha vida? Nada. Nunca mais vi o Frejá. Não ligou para mim. Tentei já encontrar com ele outras vezes, para falar, ei, Frejá, lembra de mim? Ele falar, não. Não é porque eu estava do lado do Frejá que eu sou amigo dele. Embora eu sentisse que eu era muito bacana por estar perto dele, mas nada mudou na minha vida. Todo mundo aqui conhece o Neymar, jogador de futebol. Quem, depois do culto, pode ligar para ele e falar assim, Neymar, estou indo aí em Barcelona, vamos comer uma pizza? Tem alguém aqui que possa? Passa o contato para eu pedir uma oferta. Eu acho que a maioria de nós aqui que conhecemos o Neymar, não temos a liberdade de ir para ele ligar e dizer, vamos comer uma pizza aí na sua conta, hein, meu filho? Você está ganhando mais que nós. Sabe por quê, meus irmãos? Sabe por que aqui ninguém vai jantar com ele depois do culto? Porque não basta você conhecer o Neymar. Importa que você seja conhecido por ele, para que você possa na casa dele entrar e dele ser amigo. Com esse exemplo que beira o infantil, eu queria dizer que não basta saber de Jesus, nem frequentar os ambientes em que Jesus frequenta. Nada disso vai alterar a rota da tua vida sem quebrantamento de coração. Eu lembro que quando a música de um conterrâneo lá de Uberlândia começou a tocar nas novelas, o pessoal ficou chateado com ele, eu achei legal até. É a música do Zaqueu, que a gente leu o texto aqui. O povo falou mal dessa música, mas eu não tinha muita crise com ela não. Se eu tivesse que atualizar a letra dele, eu só ia alterar uma frase. Aquela música faz um milagre em mim. Ele canta assim, entra na minha casa, entra na minha vida. Eu honestamente ia dizer a ele, por que você não inverte, meu irmão? Entra na minha vida e depois entra na minha casa. Porque não adianta Deus estar no ambiente se Ele não estiver no coração. E essa morada dele em nós faz gerar quebrantamento, transformação de vida. Se Deus estiver na minha vida, se Ele entrar na minha vida, automaticamente Ele vai entrar na minha casa, na minha faculdade, onde quer que eu vá, porque não tem ambiente que eu esteja sem que Ele comigo esteja. Porque eu sou dele. Já não vai existir lugar mais especial ou mais sagrado que outros, porque agora Ele mora em mim. Ele escolheu a gente. Eu quero terminar dizendo que talvez haja alguns entre nós, talvez você já tenha convidado Deus para entrar na tua casa. Às vezes dá umas brigas lá, parece que Deus não está lá dentro. Se Ele tivesse, Ele ia ficar escandalizado das coisas que lá acontecem. Fala, Deus, visita a minha casa. Por favor, entra na minha casa. Vai lá no quarto do meu filho, meu Deus. Vai acompanhado, porque aquele menino é terrível. Entra, Senhor. Talvez você tenha pedido para ele frequentar a sua igreja, a sua escola. Mas não seu coração. Porque
porque a gente quer que Ele mude os ambientes e as situações, mas sem que Ele mude a gente. A gente quer que Ele mude a nossa volta toda, sem que Ele mude a gente por dentro, sem que Ele toque no nosso caráter, sem que Ele coloque o dedo na nossa ferida, sem que Ele aponte o dedo para nós dizendo, está errado, meu filho, ajeita o seu caminhar. Gerando quebrantamento e transformação. O Senhor Jesus nos vence para o nosso próprio bem, amém? Ele nos liberta de nós mesmos. Não basta que Ele esteja na sua casa, é preciso que Ele esteja na sua vida. A casa que Ele escolheu para morada é o nosso coração. Então, essa noite eu quero convidar você a convidar Jesus para estar na tua vida. E isso pode ser difícil do ponto de vista da transformação da nossa vida. Quero convidar você a entregar o seu coração para Jesus. Convidá-lo para não só estar na tua casa, na tua escola, na tua igreja, mas que você seja cheio do amor dele, do Espírito dele. Que você seja cheio de Jesus. Que ele faça, seu Espírito faça morada em nós. Para que a gente fique livre de religiosismos, mas cheios do Espírito de Deus na nossa vida. Amém? Vamos orar? Fecha os teus olhos aí, por favor. Ora aí no teu cantinho, com todo o teu coração. Faz uma oração de criança. Criança ora simples e ora com toda sinceridade. Senhor Jesus, é bom estar nos ambientes em que a gente sente a tua presença. Quando a gente vai para um culto, a gente sente a tua presença. A presença do teu Espírito entre nós. Nos faz bem, é gostoso. Muitas vezes a gente quer ir para espaços que a gente se sente como se estivéssemos pertinho do Senhor. E aí a gente vai escolher esses lugares para estar sempre. Porque é bom ter momentos assim, em que a tua presença nos acalma o coração. Mas essa noite a gente quer pedir ao Senhor, mais do que estar em ambientes em que a gente acha, ou percebe, ou sente a tua presença, que o Senhor se faça presença em nós. Que a gente seja moldado à tua imagem, segundo a tua semelhança. Mexe no nosso caráter, Senhor Jesus. Altera ele para o nosso próprio bem e para a honra e glória do teu nome. Para que o Senhor diga, agora houve salvação. Porque não basta estarmos onde tu estás, Senhor. Nos importa que o Senhor esteja em nós. Que o teu Espírito em nós habite. Que sejamos cheios do teu Espírito, de modo que a gente possa anunciar o teu Evangelho com graça, com toda leveza, com toda autoridade, com sorrisos e abraços, com a anunciação da tua palavra. Que a gente não tema a entrada, ou que nós não possamos temer andar com aqueles que nós sabemos que praticam ilícitos, ou que são rejeitados pela maioria, ou que são postos para fora de ambientes religiosos porque não encaixam, ou que a gente tenha vergonha de com eles estar, por com eles estarmos confundidos, mas que a gente tenha, Senhor, por favor, que a gente tenha coragem de te imitar, de sermos discípulos teus, que nos mandou amar os inimigos, quanto mais os diferentes. Tem misericórdia de nós, Senhor Jesus. Transforma a gente em gente boa do Senhor nessa terra. Gente com o coração sempre feliz.
disposto a ter comunhão, repartir o pão, disposto a dizer: hoje eu quero jantar com você, meu amigo, hoje eu quero ficar pertinho de você, e com isso a gente ser evangelistas dos nossos dias, com toda a graça, com toda a leveza. Eu oro por mim, para que o Senhor me dê coragem, e que o Senhor também me ajude quando as pancadas vierem. Mas oro também pelos meus irmãos, para que alguns essa noite, cheios da palavra que o Senhor lhes falou ao coração, embora tenha sido eu que lhes tenha falado aos ouvidos, eles possam compreender que o Senhor está a fim de habitar no meio de nós. O Senhor está a fim que a gente seja morada do Teu Espírito Santo. Por favor, meu Deus, que a gente possa convidar o Senhor para entrar na nossa vida, arrumar a bagunça que a gente fez e caminhar conosco. Eu oro assim, com toda sinceridade, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe você, sua casa, sua família toda. Quando você chegar em casa, dá um beijão no seu filho, no seu papai, na sua mamãe. Cuida deles em amor. Vamos ser gente boa de Jesus nessa terra. Beleza? Deus abençoe você.